Senac em Casa. Venha aprender! Fala pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. É um prazer enorme estar podendo falar para vocês aqui na nossa quinta live educacional do Senac. A gente tem muita coisa bacana para falar hoje sobre inovação e desde já eu quero deixar aqui para vocês uma perguntinha no ar para a gente começar a falar desse assunto, né? O que é que a inovação pode causar como impacto nas nossas empresas? Então, se você já está acompanhando as outras lives, você vai perceber que essa live vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou estar acompanhando aqui tudo que vocês estão comentando, né? Vocês vão poder fazer seus comentários, vão poder interagir comigo, eu vou estar respondendo perguntas, então fiquem à vontade. Desde já eu gostaria que vocês escrevessem aí no chat de onde você está falando, para a gente ter uma noção de que lugar do país você está assistindo a nossa live, em que momento aí você está, e a gente vai estar conversando com todo mundo. Eu estou vendo aqui, já tem um bocado de gente entrando na live. Ricardo, Ana Paula, obrigado Ana Paula, Aldriene, nossos colegas aqui do Senac Tocantins, Jaque, Amanda. Então, eu estou vendo que tem muita gente já participando e a gente vai estar conversando bastante sobre inovação hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero me apresentar. Eu sou o Wagner Cassol, instrutor do Senac Tocantins. Eu trabalho no Senac já há 22 anos como instrutor aqui de tecnologia da informação, na área de inovação tecnológica também. E a gente vai discorrer sobre esse assunto, tá? 22 anos de casa, tenho formação como analista de sistemas, tenho 3 pós-graduações na área também, na área de administração de sistemas de informação, tenho uma pós em gestão educacional e a última agora na área de inovação tecnológica, né? E essa minha formação me permite estar diretamente trabalhando com tecnologia junto aos nossos alunos. Como vocês podem ver, a gente está aqui num ambiente educacional, num laboratório de informática. Esse laboratório é um dos 4 laboratórios que nós temos aqui na unidade de Palmas, né? Laboratórios de alta tecnologia, computadores de ponta, onde a gente possibilita aos alunos aprender um pouco mais sobre o mundo da informática, da tecnologia, né? Esse laboratório aqui é o laboratório chamado Escola Aberta de Informática. Já que a gente está falando de inovação, esse laboratório ele tem uma característica muito bacana, que é você poder fazer o seu curso que você deseja fazer no horário que você quiser, planejando os horários e os dias para fazer as suas aulas. Então, nesse laboratório, ele é um laboratório multiuso, onde nós podemos ter aqui 15, 20 alunos, cada um fazendo o seu curso, no seu ritmo, no seu horário, no seu tempo de aprendizado. Isso que é uma das coisas mais bacanas que o laboratório tem em termos de flexibilização, né? Nós estamos aqui falando de tecnologia, mas temos que lembrar também da questão da segurança, tá, pessoal? Aqui a equipe toda está utilizando máscaras, estamos fazendo distanciamento social, né? Está todo mundo se protegendo, então se você tem a oportunidade de ficar em casa, fique em casa, se proteja, utilize máscaras, né? E se você realmente tem que sair para trabalhar, então tenha um cuidado redobrado, fazendo todo o protocolo que a gente vê tanto falar aí na televisão, né? Que é usar a sua máscara, tá sempre higienizando as mãos com álcool gel, e é isso que a gente está fazendo aqui também, tá bom, pessoal? Então, é muito bacana poder ver aí a quantidade enorme de pessoas já acessando, né? A Cristiana Dutra, Deusilene, Cleude, obrigado Cleude pela participação. Façam perguntas, tá? A gente está aqui para isso. Essa ação do Senac é uma ação coordenada do Senac Tocantins. É uma ação que envolve tanto a Federação do Comércio, né? E aqui eu quero agradecer em nome do nosso presidente, Itelvino Pisoni,
E quero também agradecer em nome da nossa diretora regional, dona Luna Brito Gomes. A partir de agora a gente vai estar falando bastante sobre tecnologia. Fiquem ligados, não percam as minhas dicas, porque nós vamos fazer vários sorteios aqui. Eu estou aqui com alguns kits que a gente vai estar oferecendo para vocês. Kits com livros, tem bastante material legal aqui dentro, né? E a gente vai estar disponibilizando para esses 3 ganhadores, nós vamos estar disponibilizando um acesso também à nossa biblioteca digital. Pessoal, a biblioteca digital é mais uma inovação do Senac. O Senac colocou todo o seu acervo nessa biblioteca e disponibiliza para os alunos que fazem os cursos aqui no Senac. Enquanto eles estiverem fazendo os cursos, eles podem acessar esse acervo que tem mais de 600 livros lá. Para esses 3 ganhadores, eles vão ter acesso durante 3 meses a todo o acervo da biblioteca digital, tá bom? Então, conforme as pessoas vão participando aí, ao longo da live, eu vou estar fazendo perguntas, eu vou estar respondendo o que as pessoas querem saber. Tem aqui também um grande amigo meu, o Volmir, lá de Veranópolis, Rio Grande do Sul, também está mandando um abraço. Obrigado, Volmir, pela participação. É um prazer saber que você está assistindo a gente aí de tão longe. E pode mandar pergunta, pessoal, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, eu gostaria que a gente mostrasse aqui uma tela. Eu vou compartilhar com vocês uma tela para que vocês tenham um pouco da percepção do que a gente vai falar sobre o impacto da inovação nas empresas, né? Pode mostrar aí? Bom, pessoal, olha só, eu estive analisando esse material ontem e eu percebi que esse título já não ficou muito bom, né? O impacto da inovação nas empresas, não, eu preferi tirar isso e eu deixei só o impacto da inovação. Porque a inovação ela está diretamente ligada não só às empresas, mas também aos profissionais liberais, né? Quando a gente quer se destacar no mercado de trabalho, a gente precisa inovar de alguma maneira. A gente precisa levar produtos diferenciados, processos de trabalho melhores, ou então algo que agregue mais valor para as pessoas. Então a gente vai estar falando sobre o impacto da inovação não só para a empresa, para você que é empresário, que está assistindo, mas também para você que é profissional liberal. Nós vamos falar ao longo dessa live sobre esses assuntos, né? O que é um programa de ideias, como é que a gente implanta um programa de ideias dentro de uma empresa, quais as vantagens de se trabalhar com um programa de ideias, como fazer isso, em que tempo a gente precisa para desenvolver esse programa e quanto a gente vai precisar gastar. As pessoas, quando ouvem falar de inovação, elas imaginam que eu vou precisar disponibilizar muito recurso, muito tempo, muito dinheiro para trabalhar a inovação. E na verdade, muitas vezes a gente consegue desenvolver a inovação com muito pouco recurso, tá? Com muito pouco investimento. Laiane, Francineto, Itamar, Maria Carneiro, obrigado pessoal, todo mundo aí assistindo a live. Valeu mesmo. Então vamos lá. Como é que a gente pode iniciar um programa de ideias? Aí eu preciso trazer para vocês uma frase do Albertão, né? Quem conhece o Albertão aí? Como eu já andei estudando um pouquinho sobre a vida dele, eu já me sinto até íntimo para chamar ele de Albertão. Mas o grande Albert Einstein, ele já dizia que se a princípio uma ideia não for absurda, é melhor não perder muito tempo com essa ideia, né? Se a princípio uma ideia não for absurda, não perca muito tempo com ela. Então não há esperança para essa ideia. E aí eu fui pesquisar no Google, né? Eu gosto muito de colocar perguntas e palavras, às vezes palavras simples no Google, para ver que tipo de imagem ele me retorna. E aí eu coloquei a palavra ideia. E se vocês fizerem o teste aí na casa de vocês, vocês vão perceber que quando a gente coloca a palavra ideia, a coisa que mais aparece é a lâmpada, né? Mas por que a lâmpada está associada com ideia? Seria a questão da iluminação?
né? Quando a gente tem uma ideia brilhante, algo que me ilumina o pensamento e a partir daí eu consigo trazer essa ideia para o mundo da inovação, quem sabe seria isso, né? Então aqui nós temos 4 lâmpadas que poderiam representar as nossas ideias, desde das eras mais antigas aí, da era medieval, quando a gente só tinha a vela, partindo para uma lâmpada incandescente, depois para uma lâmpada fluorescente, e agora nós temos uma lâmpada de LED, e eu acredito que ainda está faltando uma lâmpada aí, que seria uma lâmpada de LED com placa solar, né? Aí sim a gente estaria falando da última inovação para representar a ideia. E a gente precisa desmistificar essa questão de que a ideia não é para todo mundo, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas ter uma ideia bacana não é para todo mundo, não é para mim. E aí nós vamos desmistificar isso. Por que as pessoas acham que não é para todo mundo? É sim, uma ideia é para todo mundo. Quando a gente começa a desenvolver um programa de ideias, a gente precisa começar a partir de um desafio. Se você reparar, nenhuma inovação acontece sem que exista primeiro um problema ou um desafio a ser alcançado, né? Então as empresas, quando elas querem inovar, elas estão sempre relacionando aquele desafio à solução de um problema. E a partir daí, nós temos um programa de ideias que começa geralmente pelos gestores das empresas, né? A organização da empresa começa a pensar nesses desafios e esses desafios devem ser lançados para as pessoas. Então, se nós observarmos dentro de uma estrutura organizacional das empresas, nós temos aí aproximadamente 80% dessas pessoas envolvidas diretamente na atividade laboral da empresa, né? No negócio da empresa. Fazer com que a empresa funcione e fazer com que essas pessoas estejam diretamente envolvidas com a solução dos problemas. Porque se a gente observar bem, as pessoas que estão na linha de frente da minha empresa são as pessoas que estão lidando diretamente com os problemas. São as pessoas que estão passando pelos problemas que a empresa tem e que precisam encontrar soluções para esses problemas, né? E muitas vezes o gestor pode e deve acionar essas pessoas para que elas contribuam no processo de inovação da minha empresa. Como que a gente faz isso? Geralmente as coisas acontecem sob pressão, tá? O gestor ele é pressionado a resolver uma determinada situação, os problemas acontecem e sob pressão a gente consegue encontrar soluções muitas vezes inovadoras para os problemas, né? Então, uma dica que eu dou é fazer com que os problemas sejam resolvidos sob pressão. Se não houver pressão, se as pessoas estão acomodadas dentro da sua atividade, não existe objetivos de buscar novas alternativas para aqueles determinados desafios. Então, o trabalho sob pressão funciona muito bem nessa situação. Bom, uma vez que você traz os seus colaboradores para encontrar as soluções, começam a surgir as ideações. O que é a ideação, né? É a ação de fomentar ideias. As pessoas começam a buscar soluções para os problemas. Então, os colaboradores vão apresentar as mais diversas alternativas para fazer com que aqueles desafios sejam sanados, né? Que aquelas propostas sejam resolvidas. Quando eu falo em desafio, eu estou falando tanto de um problema que precisa ser resolvido, quanto uma proposta de inovação, onde a minha empresa pode buscar outras alternativas. Eu quero vender mais, eu quero colocar o meu produto como um produto de destaque no mercado, ou então eu quero prestar um serviço diferenciado para as pessoas, eu quero reduzir custo, eu quero aumentar o engajamento dos meus colaboradores dentro da minha empresa. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte do processo de inovação. Nesse momento, eu preciso fazer uma pausa para o café. O que é isso?
Vamos falar um pouquinho de engajamento, já que a gente está falando de colaboradores que precisam estar envolvidos com os problemas da empresa, a gente precisa falar de engajamento. As pessoas passam a se engajar nos problemas e nos desafios das empresas quando elas se sentem parte dessa empresa, quando elas se sentem engajadas dentro de todo o trabalho que a empresa faz, né? Então, quando a pessoa está envolvida como parte da empresa, como parte daquele grupo de pessoas que quer resolver os problemas, ela está engajada. E como é que a gente faz isso, né? Aumentando os estímulos dentro dos colaboradores. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pessoal, antes de eu continuar falando sobre inovação e todo esse processo, quem ainda não fez a sua inscrição no nosso site lá, entra lá depois da live. Nós vamos deixar o link disponível lá para vocês, lá no www.to.senac.br. Você vai fazer a sua inscrição lá dessa live e depois você pode solicitar o seu certificado, tá? E esse certificado a gente vai estar encaminhando para vocês por e-mail depois. Esse certificado precisa ser validado, então o código de validação é TI, tá? É a abreviação de Tecnologia da Informação, TI, tudo com letra maiúscula, tá bom? Eu vou lançar para vocês, pessoal, a primeira pergunta. E eu vou falar sobre a resposta dessa pergunta daqui a pouco. Então, presta muita atenção porque eu vou dar algumas dicas aqui e no momento certo, a primeira pessoa que responder essa pergunta vai receber um dos kits que a gente estava falando aqui, tá bom? Não vou falar a pergunta exatamente agora não, tá? Daqui a pouquinho eu vou lançar essa pergunta para vocês. Então, o que é o engajamento? O engajamento é fazer com que a pessoa se sinta parte do todo. Nesse momento onde a gente está vivendo uma situação um pouco diferente, né? As empresas estão tendo que se readequar, estão tendo que se readaptar a uma nova realidade, né? Uma movimentação mundial aí que envolveu essa pandemia, onde está todo mundo querendo encontrar soluções para os problemas, né? As pessoas precisam se adaptar. E aí eu preciso até falar numa frase que o Bruce Lee costumava a dizer, né? O Bruce Lee, um grande artista marcial, ele falava assim: nós temos que ser como água, né? Nós precisamos nos moldar às determinadas situações diferentes que a vida nos leva, né? Então, a adaptação faz parte do engajamento também. Para quem ainda tem uma certa dificuldade, resistência a mudanças, eu vou deixar uma dica de um livro muito bacana aqui. Esse livro é Quem Mexeu no Meu Queijo. Fala bem sobre esse assunto, né? Da questão de se adaptar às mudanças que acontecem no nosso mundo do trabalho, no mundo das relações das pessoas, né? E do mundo pessoal também. Então, fica a dica aí para quem quer conhecer um pouquinho mais desse livro. É um livro fininho, mas que traz uma mensagem muito bacana. Bom, quando a gente tem colaboradores engajados, a quantidade de ideias vai aumentar consideravelmente, né? Então nós vamos ter, muitas vezes, para um desafio lançado, eu vou ter dezenas de sugestões para resolver aquela situação. A partir daí a gente precisa fazer aquilo que a gente chama de um funil de ideias. Então eu vou receber todas aquelas propostas, todas aquelas ideias dos meus colaboradores e eu vou colocar isso num funil e eu vou escolher. Eu posso fazer isso como gestor ou eu posso eleger um time de pessoas que juntas vão escolher as melhores soluções para aquelas ideias, para que depois essas ideias sejam colocadas em prática. Então a gente cria aquilo que a gente chama de funil de ideias, né? Um filtro de ideias. E a partir daí, quando a gente encontra as melhores propostas, a gente vai eleger a que melhor se destaca dentro da minha organização, dentro da minha empresa, e eu vou investir tempo, vou investir recursos para executar aquilo, né? Então, a partir daí, a gente vai para a prática. Vamos colocar aquela proposta em execução
E a minha sugestão é que se faça isso sempre numa escala pequena, né? Principalmente se as empresas forem de médio e grande porte, você escala pequeno, faz um protótipo menor daquela solução e depois você vai expandindo para toda a organização, né? Testa pequeno e melhorando e adaptando o processo todo, você vai ampliar isso depois como uma inovação dentro de toda a organização, tá? O quinto e último passo desse processo é os resultados. Então, aquilo que a gente chama dentro da administração de ROI, né? É o retorno sobre o investimento. Então, a empresa precisa analisar tudo aquilo que foi feito, se aquela solução realmente trouxe algum tipo de benefício, se reduziu o custo, se melhorou a venda, se aumentou a quantidade de clientes, se melhorou o processo, se gerou mais engajamento dentro do negócio. Então, tudo isso é analisado com os resultados para que a empresa possa maximizar cada vez mais a inovação. E aí eu vou trazer o Albertão de novo para vocês aí, ó. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Quer dizer, se eu quero que a minha empresa encontre outras maneiras diferentes de ganhar dinheiro, de aumentar a receita, de melhorar produto, eu preciso começar a pensar diferente, pensar fora da caixa, né? Daqui a pouquinho eu vou falar exatamente sobre isso, né? Como que a gente faz para pensar fora da caixa. A Luana Guimarães, uma perguntinha aqui que eu acabei de receber. Como inovar em setores onde todos parecem fazer a mesma coisa e tudo parece já ter sido feito? Como inovar e se destacar? Olha só que pergunta bacana, né? E eu acho que a pergunta casa exatamente com essa resposta aqui do Albertão, né? Pensar diferente. A gente precisa começar a criar associações diferentes para encontrar soluções e a partir daí a gente começa a se destacar no mercado de trabalho. Quando você está dentro de uma organização e todo mundo pensa da mesma forma, dificilmente a gente tem pressão envolvida e a busca por resultados melhores, resultados diferentes, tá, Luana? Então, basicamente é isso, é pensar fora da caixa. Mas como é que a gente faz isso, né? Vou mostrar agorinha para vocês como que a gente faz isso. Então tá aí, pessoal. O programa de ideias, ele é um ciclo. Ele vai começar por um desafio e vai envolver todos esses 5 passos, né? A ideação, a seleção das melhores ideias, a execução, colocar isso em prática, aferir os resultados, conferir se aquilo ali realmente trouxe algum benefício e voltar para o desafio novamente. Então isso é um processo cíclico que deve acontecer o tempo todo dentro da organização, dentro da nossa empresa. E quais as vantagens, né? Por que a empresa vai desenvolver inovação, vai querer trabalhar esse programa de ideias? Basicamente seria para essas 3 coisas que eu estou falando até agora, né? É aumento de receita, né? Aumentar as vendas, fazer com que as pessoas queiram comprar cada vez mais o meu produto, ter um controle e uma redução mais efetiva das despesas e promover maior engajamento das pessoas. E engajamento eu estou falando não só de colaboradores internos, mas também engajamento de clientes, né? Quando você começa a fidelizar os clientes, quando você tem uma proposta diferente de todo mundo, aí você começa a engajar cada vez mais o seu cliente. A inovação, ela está crescendo de forma exponencial, né? A gente está numa curva de crescimento aqui muito acentuada da tecnologia, da inovação em todos os sentidos. Eu estava pensando ontem à noite, estava observando uma live que eu estava assistindo e eu estava pensando exatamente sobre isso. Se a gente considerar que há 4 anos atrás a gente poderia apertar um botão no celular e poucos minutos depois a gente está recebendo a comida que a gente escolheu na porta de casa, ou então no momento que eu apertar um botão no meu celular, vai parar um carro na porta da minha casa que vai me levar para qualquer lugar,
que eu queira, já sabendo quanto eu vou pagar por um preço muito menor que o táxi já estava fazendo. Eu não estou falando aí, pessoal, de 2 décadas. Eu estou falando de 3 ou 4 anos atrás, né? Onde a gente tem um crescimento exponencial da tecnologia, da evolução dos negócios e das inovações. Acabei de receber mais uma pergunta aqui do Itamar Oliveira. Inovar em tempos de pandemia é o caminho? Custa caro inovar? Perfeito, Itamar. Itamar, eu acho que as empresas que estão se destacando hoje, no meio dessa tempestade que está todo mundo passando, né? As empresas que estão conseguindo se destacar são exatamente essas empresas que estão trabalhando mais fortemente a inovação. Né? As empresas que estão buscando maneiras diferentes de atender o seu cliente é justamente as empresas que estão conseguindo sobreviver no meio dessa tempestade toda, né? E se custa caro, eu vou mostrar daqui a pouquinho que não necessariamente a gente precisa gastar dinheiro para inovar. A gente pode inovar de uma forma muito barata e às vezes nem gasta tanto. Posso trabalhar com inovação de uma forma muito barata, tá? Mais uma pergunta aqui da Érica Jéssica. Como lidar com a pressão dentro desse contexto da pandemia? É a pressão que vai fazer com que o empresário busque outras alternativas, né? A pressão, ela tem... normalmente a pressão, ela vai causar 2 tipos de sensação para as pessoas. As pessoas pressionadas, elas paralisam, elas não conseguem sair mais do lugar, né? E outras pessoas, elas reagem. Isso é da nossa natureza humana, né? Nós temos sob pressão a fuga ou a luta, né? Muitas pessoas ficam paralisadas e ficam paradas por conta da pressão, não conseguem mais ir para frente, e outras pessoas, através dessa pressão, conseguem buscar outras alternativas para inovar, né? Eu acho que é nesse sentido que a gente tem que trabalhar a pressão, né? A pressão nesse sentido é muito boa. Vamos lá, vamos para frente. Mas como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente consegue desenvolver a inovação? Primeiro passo, apoio da liderança. Eu acredito que dentro das organizações, e aí eu estou falando de empresa pública, empresa privada e profissional liberal também, tá? Dentro desse contexto da inovação, o apoio da liderança é pelo menos 50% do sucesso da proposta, né? Os líderes têm que estar engajados em querer promover um programa de inovação dentro da empresa. Primeiro passo. Segundo passo, lançar uma campanha de inovação. Então, é aquilo que eu estava falando. Os gestores, né, ou a organização na sua cúpula administrativa, lança os desafios e os colaboradores, a partir daí, vão se envolver com o programa de ideias, né? A empresa vai lançar esses desafios, vai lançar as campanhas e os colaboradores vão participar desse processo, tá bom? Terceiro passo, reconhecimento e recompensa. Quando você tem colaboradores que se envolvem nos desafios da empresa, quando os colaboradores buscam soluções para as melhores alternativas, para fazer com que a empresa venda mais, para que a empresa enxergue o seu mercado de uma forma diferente, né? Os colaboradores estão envolvidos nesse processo, é importante que haja um reconhecimento, né? Quando eu falo em reconhecimento, não necessariamente é aumento de salário, tá, pessoal? Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando você tem uma proposta de um desafio bem sucedida e a empresa implantou aquele programa, aquela ideia daquele colaborador, encontrou resultados positivos, imagina a satisfação desse colaborador se a empresa reúne todos os funcionários e apresenta aquela solução como sendo daquele colaborador, faz um agradecimento público para esse colaborador. Esse tipo de reconhecimento tem muita importância para a vida profissional das pessoas, né? E tem outras maneiras de recompensas também.
Eu vou falar daqui a pouco dessas recompensas, tá? Você pode implantar dentro do programa de ideias pequenas recompensas, pequenos vouchers que vão beneficiar essas pessoas de quererem estar participando. De repente, um dia de folga, um ingresso para um cinema, um jantar num restaurante bacana, sabe? As pessoas se sentem recompensadas pela sua participação num programa de inovação. O quarto passo é a descentralização do processo. Então, os gestores precisam confiar na sua equipe, né? As equipes envolvidas na implantação daquela inovação têm que estar diretamente envolvidas e os gestores precisam confiar que a sua equipe vai fazer aquele trabalho. Os gestores podem monitorar, acompanhar e até fazerem parte, mas é preciso que eles descentralizem. Deixe os seus colaboradores trabalharem dentro da sua empresa para criar esse programa de inovação. Tá? Vamos mais um passo aí. E aí é preciso que os gestores tenham que trabalhar essa questão da mudança de comportamento, né? Como o Albertão lá atrás já falava, não adianta você querer resultados diferentes se você continua pensando igual. Então os gestores precisam também virar a chave, começar a pensar diferente, para que os colaboradores também possam pensar diferente, né? Trabalhar a inovação. Incorporar a inovação dentro da empresa como rotina, né? Reuniões periódicas só para falar de inovação. Quando você tem um programa de inovação implantado, os desafios vão aparecer, vão surgir, e aí, a partir dessas reuniões periódicas, né, no momento que a empresa incorpora a inovação como uma rotina de trabalho, isso passa a ser natural para todo mundo. As pessoas passam a começar a pensar de uma forma um pouco mais fora da caixa, como se diz, né? E aí vocês podem estar olhando essa minha apresentação e devem estar achando esquisito. Eu coloquei o item 5 e coloquei o item 7. Cadê o item 6? O item 6 está aqui. Eu fiz questão de colocar ele separado, porque a gente vai precisar desmistificar um pouquinho a questão da inovação, sabe? Quando a gente fala de desmistificar a inovação, é pensar fora da caixa mesmo. Pensar fora da caixa. Deixa eu ver que eu estou recebendo pergunta aqui. A Thelma está querendo saber o seguinte: onde deve ser estruturado o banco de ideias na estrutura organizacional? Ótima pergunta, Thelma. Quando a empresa tem condições de implantar um programa de ideias, é interessante que tenha dentro da organização um núcleozinho lá, uma empresa, ou dentro da sua empresa, um núcleo de pessoas que estejam envolvidas no processo de inovação. Eu não falei para vocês que eu trabalho também na Agência de Tecnologia do Estado do Tocantins. Quero mandar um abraço para o nosso presidente lá da ATI, o Tiago Maciel. E nesse momento eu estou lá na Agência de Tecnologia como gerente de inovações. Então, dentro da nossa empresa pública, nós temos lá esse núcleo que está lá pensando em inovação para encontrar melhores alternativas para os desafios. Então, quando a empresa tem condições de implantar um programa de inovação, é importante que tenha pelo menos um núcleozinho lá, uma pessoa, 2 pessoas ou até mais, pessoas envolvidas para trabalhar o processo de inovação dentro da organização. Obrigado, Thelma, pela sua pergunta. Desmistificando a inovação, né? Quando a gente começa a pensar diferente, quando a gente começa a pensar em alternativas para os nossos negócios, a gente tem que sempre usar essa pergunta aí, né? E se a gente fizesse assim? E se a gente fizesse diferente? E se a gente juntasse essa coisa com essa coisa aqui? E quando eu estou falando coisas, podem ser produtos, podem ser processos, podem ser serviços, tá? Então, essa pergunta, e se, é o que vai colocar aquela pulga atrás da orelha da pessoa e vai dizer assim, mas e se a gente fizesse diferente, né? Então eu quero trazer para vocês algumas questões relacionadas a
Criatividade versus inovação. Vamos fazer mais uma pausa para o café aí, né? Quando a gente fala de criatividade versus inovação, eu preciso falar para vocês, pessoal, dos 4 P's que limitam a nossa criatividade. E aí muita gente não vai gostar muito do que eu vou falar aqui, tá? Muita gente vai olhar o que vai observar a minha fala e vai me criticar, tenho certeza. Porque nós temos 4 P's dentro da nossa vida que limitam a nossa criatividade. Vou falar o primeiro P, pais. Infelizmente, os nossos pais acabam nos limitando dentro da nossa criatividade. Todos nós nascemos criativos, né? Todos nós iniciamos a nossa vida buscando a associação de coisas que a gente não conhece, e por conta da gente não conhecer, a gente vai usando a nossa criatividade para encontrar motivos para aquele mundo que a gente está vivendo, que a gente está conhecendo. E muitas vezes os nossos pais nos colocam dentro de normas, né? O que são normas? Né? É normatizar, é ser normal, é ser enquadrado dentro de uma caixinha. Então, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquela outra coisa. Quem tem criança pequena em casa ou já teve, vai entender o que eu estou falando. Uma criança na faixa de 4, 5, 6 anos de idade, ela está naquela fase do porquê. Vocês já repararam isso? A criança fala, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Né? Então a criança, quando ela não consegue entender e fazer associações lógicas do universo que ela vive, ela está com aquele porquê na cabeça. E muitas vezes aquele porquê acaba passando despercebido. Ah, menino, vai brincar, vai fazer alguma coisa, me deixa em paz. Né? Então os pais acabam também... o primeiro P é formado pelos pais, que acabam podando um pouco a nossa criatividade. O segundo P são os professores. E aí eu tenho que fazer a meia culpa, né? Porque o professor, quando ele está na sala de aula, hoje nós já temos escolas que estão muito antenadas com a mudança da educação, né? Educação 4.0, fazendo com que o aluno já tenha mais liberdade criativa para encontrar soluções daquilo que está sendo ensinado em sala de aula, né? Mas a gente ainda encontra escolas que estão naquele formato de 1960. Escolas onde tem aquelas carteiras todas enfileiradas, os alunos todos alinhados, onde você não pode conversar, onde você só tem que copiar o que a professora coloca no quadro, né? E se na prova você não escrever exatamente aquilo que a professora quer, aquela questão vai ser desconsiderada. Então, muitos professores já estão antenados para essa mudança de conceito, né? Fazer com que o aluno seja mais crítico, mais observador, mais questionador e menos passivo na sala de aula, né? Então, alguns professores, não estou falando que todo mundo é assim, né? Mas alguns professores também fazem parte dos limitadores da nossa criatividade. Esse é o segundo P. O terceiro P são os patrões. Quando aquele jovem entra para o mercado de trabalho, principalmente quando ele chega lá no seu primeiro emprego, ele tem uma visão totalmente diferente da empresa, ele não conhece a empresa, ele não sabe exatamente como é a organização daquela empresa, ele não tem a vivência da cultura daquele negócio, e justamente por isso, às vezes ele chega com questionador também. Mas por que eu tenho que fazer isso? Né? É a mesma ideia da criança de 5 anos. O adolescente, quando vai para o mercado de trabalho, ele chega lá na empresa e ele fala, mas por que eu tenho que fazer assim? Mas por que é desse jeito? Por que funciona dessa maneira? E muitas vezes o chefe imediato dele vai chegar, vai chamar ele de um lado e vai falar assim, você não é pago para pensar, você é pago para fazer o seu trabalho. E aí nós temos o terceiro P, que são os patrões, que também são limitadores da nossa criatividade. E o quarto P, o mais polêmico de todos, são os padres e os pastores. Né? Por que eu falo isso? Porque dentro das religiões nós também temos dogmas e temos doutrinas que não se questionam e as pessoas seguem aquilo.
e muitas vezes a gente não pode simplesmente usar um porquê. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquele outro? Né? Então também são limitadores da nossa criatividade. E a partir daí, nós temos aí todas essas limitações que vão gerar um desconforto para aquele profissional. Imagina o seguinte, nós passamos praticamente 20 anos da nossa vida, sendo limitados por esses 4 P's. E aí, em algum momento, quando você vai assumir um posto de trabalho, você vai para o mercado de trabalho realmente como um profissional, o que os líderes, os gestores vão dizer para você? Você precisa pensar fora da caixa. Você precisa pensar diferente. Como que a pessoa vai fazer isso se ela passou 20 anos da vida dela, 20, 25 anos, sendo podada na sua criatividade? E depois, de repente, ela é obrigada a pensar fora da caixa. Então, eu estou deixando uns questionamentos aí que é muito importante para que vocês percebam, tá? O quanto isso nos limita. Eu vou fazer a primeira pergunta, pessoal, para o primeiro sorteio. Quem responder a primeira pergunta vai receber um dos kits que a gente está falando aí, tá? A primeira pergunta é a seguinte. Quais são as 3 principais vantagens de um programa de inovação? Quais são as 3 principais vantagens de um programa de inovação? Para quem está acompanhando essa live e está vendo eu utilizando esse material, na descrição aqui do vídeo tem o download aí, o link para download. Vocês podem pegar esse material, é de vocês, é um presente que a gente está dando, tá? Usem esse material, aproveitem esse material, façam um bom uso dele, multipliquem, fiquem à vontade para utilizar. Então vamos lá, primeira pergunta, né? Quais são as 3 principais vantagens de um programa de inovação? Quem responder aí vai levar um belo kit que a gente vai estar entregando aí depois. Você marca um horário para vir buscar aqui. Você pode ligar aqui na central de atendimento, né? No 3219-1600 e aí você marca para retirar o seu kit com o nosso coordenador da inovação tecnológica aqui, do eixo de informação e comunicação, o professor Alohan, tá bom? Então vamos lá. Tá aí, ó. Quando a gente pensa em liberar a criatividade, né, é exatamente disso que eu estou falando, né, da criança poder riscar, mas não pode riscar a parede. Realmente, não pode riscar a parede. Mas se eu tivesse uma tinta que fosse lavável e que pudesse pintar na parede para que as crianças rabiscassem à vontade? E se na sala de aula dessas crianças todas as paredes fossem pintadas com essa tinta para que elas pudessem riscar e rabiscar à vontade? Né? Por que podar a criatividade de uma criança se eu posso usar tecnologia e inovação para uma coisa tão simples? Olha só o que o Confúcio falava há 500 anos antes de Cristo. O que destrói a criatividade é o senso do ridículo. O que destrói a criatividade é o senso do ridículo. Muitas vezes a gente deixa de expor uma ideia que a gente tem com medo de ser ridicularizado. Muitas vezes, quando você está no meio de uma reunião de negócios, onde você precisa encontrar solução para um problema, para um desafio que a empresa tem, você até tem uma ideia bacana, mas você fica com medo de expor aquela ideia, com medo que alguém vai falar assim, nossa, mas que ideia ridícula, que ideia idiota, por que você está falando isso? Não tem nada a ver com o nosso negócio. E muitas vezes uma ideia, mesmo sendo bruta, ela pode ser lapidada, né? Pode ser melhorada e adaptada. Então muitas vezes a gente deixa de expor ideias com o medo do ridículo. Vou trazer aqui um pouquinho de inovação tecnológica, né? E se nós juntássemos um tênis com sensores e esses sensores se comunicassem utilizando o Bluetooth com o meu celular, usando um aplicativo, onde eu pudesse monitorar toda a minha caminhada ao longo do dia, né? Então olha aí, ó, e se
E se? Se usar a tecnologia para fazer um tênis se comunicar com o aplicativo, um tênis usando tecnologia. Duas coisas totalmente distintas que juntas podem virar um produto. Mas aí você me pergunta assim, mas isso aqui envolve milhões de investimento, isso aqui envolve uma grande empresa, né? Isso aqui eu preciso dedicar muito dinheiro e muito esforço para chegar num resultado desses. Sim, eu estou dando um exemplo caro, mas eu vou dar alguns exemplos baratos também para vocês. Observe o seguinte, uma empresa que fabrica pirulitos, num determinado momento, ela precisava aumentar suas vendas. E aí alguém deu a sugestão, e se nós fizéssemos pirulitos coloridos? Alguém deve ter dito, isso aí já foi feito, nosso concorrente já faz. E se a gente embalasse esses pirulitos com embalagens totalmente coloridas, com personagens, onde as crianças tivessem interesse em consumir esse produto? Alguém já disse na reunião, olha, isso aí o nosso concorrente já está fazendo. E aí, alguém no meio da reunião, sem medo de ser ridicularizado, falou o seguinte, e se nós juntássemos um pirulito com um helicóptero? O que tem a ver um pirulito com um helicóptero? Absolutamente nada, né? Mas aí, sem medo de ser ridicularizado, ele fez essa analogia. Vamos transformar o pirulito num helicóptero? E fizeram isso. E na década de 80, esse produto triplicou as vendas, quadriplicou as vendas, porque toda criança queria consumir um pirulito e depois brincar com o seu helicóptero. Percebe como, quando a gente cria associações de coisas que não fazem muito sentido, aquela história do Albertão lá, né? Se uma ideia não for absurda, não perca muito tempo com ela, né? O pirulito que vira helicóptero. Quer ver outro exemplo? Sanduíche, hambúrguer, é um dos produtos mais consumidos no mundo, né? É um dos produtos que se consome milhões todos os dias. E uma determinada empresa resolveu associar o sanduíche com uma doença. Olha só que coisa estranha. Eles associaram o sanduíche com um problema cardíaco, com um problema de coração. E aí você me pergunta, o que é que tem a ver uma coisa com outra, né? O que é que tem a ver um sanduíche com um ataque cardíaco? Pois uma empresa de Las Vegas fez uma lanchonete temática chamada Heart Attack, ataque cardíaco em inglês, né? Onde os funcionários se vestem de médicos e enfermeiras e aonde os clientes vestem jalecos de pacientes para consumir os sanduíches dentro dessa lanchonete. E essa lanchonete recebe turistas do mundo inteiro para poder conhecer. É uma inovação? É uma inovação. Tem associação com duas coisas totalmente distintas, coisas que não tem nada a ver. Estou associando comida com uma doença. Seria absurdo, mas isso aí gerou resultado. Pessoal, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. E aí, essa pergunta vale como o nosso segundo prêmio aqui, o segundo sorteio, tá bom? Quais são os 4 P's que limitam a nossa criatividade? Escreve aí, se você está ligado na live, você vai saber. Quer ver outra coisa que não tem nada a ver? Uma coisa que é associada com outra? Papel higiênico, né? Todo mundo precisa, ao longo do dia, responder suas necessidades fisiológicas. E muitas vezes as pessoas acham que aquele período que você está ali no banheiro é uma perda de tempo. Então alguém resolveu associar papel higiênico com um passatempo, onde eu posso colocar um caça-palavras impresso no papel. Então, duas associações de produtos que não se combinariam e passaram a fazer parte de um produto inovador. E aí, nós temos essa desmistificação da inovação, né? Você é louco? Por que você está falando isso? Isso aí faz sentido? Não faz sentido? Quem disse que tem que ser assim? Por que tem que ser assim, né?
Obrigado, Alex. Obrigado, Edivan. Obrigado, Claudecir. João Filho, grande João Filho, um abraço. Muito bom ver você por aqui. Romeu Carvalho, valeu, cara. Obrigado, tá bom? Espero que vocês estejam gostando da nossa live aí. O 8º item para a gente trabalhar a inovação dentro da empresa. Fazer com tesão, né? Se não, não faça. Se não for para fazer bem feito, é melhor não fazer. Então, estimular a colaboração, estimular os seus colaboradores para que eles executem aquilo sempre com desejo de fazer aquilo se tornar realidade. Para que você tenha um pouquinho mais de vontade, de engajamento, de querer fazer, eu vou deixar mais um livro aqui, que é um livro muito bacana, recomendo a leitura, que é O Milagre da Manhã, tá bom? Esse livro é um livro bem interessante para quem quer criar novas rotinas e estabelecer novas formas de trabalho, uma vida pessoal melhor, uma vida profissional melhor. O 9º item da nossa lista da inovação é divulgar os resultados. A gente já falou sobre isso, tá bom? Deixa eu fazer uma terceira e última pergunta aqui para a gente finalizar o sorteio. Essa pergunta, ela realmente não está descrita aqui na apresentação e eu falei muito pouco dela. Como nós chamamos uma inovação que não existia antes, né? Uma inovação totalmente nova, vamos falar assim, de algum produto que não existia antes. Pensa aí um pouquinho, dá uma pesquisada e responde. Essa é mais difícil. E a 10ª e última dica que a gente vai dar sobre o programa de inovação é utilizar um software. Então hoje, empresas maiores já utilizam programas de inovação, softwares onde a gente pode lançar um programa de ideias, onde as pessoas vão dar suas sugestões das ideias dentro do programa de inovação, né? Então a gente pode utilizar softwares, programas para isso, e aí dentro desses programas a gente tem lá a troca de recompensas, as pessoas podem, quanto mais elas utilizam o software, mais pontos elas vão recebendo e esses pontos vão sendo acumulados e depois ela pode trocar por vouchers, né? Por pequenas lembrancinhas que a empresa pode oferecer como reconhecimento da sua colaboração. Quanto que a gente tem que investir? Existem, deixa eu ver aqui, já tem ganhador, já tem 2 ganhadores, olha só, deixa eu falar aqui, Francineto de Souza Silva foi o ganhador do primeiro sorteio, parabéns Francineto, depois você entra em contato conosco aí. José Augusto Rodrigues Neto foi o ganhador do segundo kit, tá bom? Parabéns, cara. Muito bem, obrigado por ter participado. E ainda falta uma pergunta. Então, olha só, eu recebi essa pergunta logo no início, né? E eu preciso gastar muito dinheiro para investir nisso? Eu vou falar rapidamente aqui que as empresas elas têm que enxergar a inovação através de 3 horizontes, né? O primeiro horizonte é o core business, é aquele negócio duro da empresa, né? É onde a gente vai dedicar a maior parte do recurso para esse núcleo, para esse horizonte. O segundo horizonte são mercados adjacentes, aonde que a empresa quer buscar, prospectar mais negócios, vender mais, atrair mais clientes, buscar isso fora daquela atividade padrão já de trabalho. E o terceiro horizonte é investir uma parte do recurso nos futuros negócios. Então, você investe pouco pensando num lucro futuro, um lucro alto. Para isso, pessoal, olha só, a gente chama de divisão 70-20-10. Eu vou pegar um recurso que eu tenho disponível para inovação, eu pego esse recurso, eu separo 70% para usar no negócio principal da minha empresa, eu separo 20% para negócios adjacentes, onde eu vou prospectar outros mercados, e vou separar 10% só para algo totalmente inovador, algo que seja disruptivo,
algo que não existe ainda. E de repente esse negócio disruptivo pode se tornar um grande negócio para a minha empresa, tá bom? E aí a gente fecha 100% do recurso. Eu quero trazer uma frase para vocês falando disso, que é o Eric Schmidt do Google, ele é o CEO do Google, né? E ele fala assim, quanto mais você investir em um projeto, menos você quer admitir o fracasso dele. Por isso que a gente faz aquela divisão, 70, 20, 10. Eu vou investir pouco recurso em algo totalmente inovador, testo pequeno, a gente já falou sobre isso, né? Eu faço um teste pequeno e a partir daí, se eu obter sucesso, eu faço aquele novo negócio escalável. Eu amplio ele e faço com que ele vá crescendo dentro da minha empresa e isso pode se tornar um grande negócio, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Valeu, Natália. Obrigado, Natália. Alex, Márcia. Márcia Bonfante. Obrigado, Márcia. Maria da Guia. Obrigado, pessoal. É tanta gente escrevendo aqui que eu não consigo ler todo mundo, tá bom? O pessoal da organização aqui está me passando algumas perguntas, mas muito obrigado a todo mundo que está participando. Pessoal, para finalizar, estou encerrando a live aqui. São as pessoas e não a tecnologia que desenvolvem a inovação. Somos nós. Nós que estamos dentro das empresas é que desenvolvemos a inovação. A tecnologia é só uma ferramenta para isso. Eu já mostrei aqui para vocês que muitas vezes você não precisa nem usar tecnologia para inovar. Eu posso unir um sanduíche com algo totalmente diferente, né? Eu posso criar produtos novos a partir da combinação de dois produtos diferentes. Eu posso criar um trabalho novo, eu posso criar uma proposta nova de negócios associando duas coisas que para muitas pessoas que pensam de forma normal não fazem sentido. Mas quando a pessoa consegue enxergar esse potencial nos negócios, ela consegue desenvolver uma inovação e consegue ganhar dinheiro com isso. Tá bom, pessoal? Basicamente é o que eu tinha para falar para vocês. Quero agradecer demais a participação de todos, tá? A partir de quinta-feira nós vamos ter a nossa sexta live. Eu preciso falar dela, que a sexta live é com Pedro Salles e Sayara Leite. Eles vão falar sobre o calendário vacinal em épocas de pandemia. Eles vão estar falando sobre toda essa questão aí da vacinação, desse período que a gente está vivendo. Isso na quinta-feira, dia 11, lembra, 16 horas, tá? Todas as nossas lives são no mesmo horário. E na semana que vem, nós temos a sétima live com a professora Vanusa Machado, onde ela vai estar falando sobre desvendando os segredos dos cortes modernos. Ela é cabeleireira, vai estar mostrando dois cortes diferentes que as pessoas podem estar fazendo, também pensando na inovação aí da aparência, tá bom, pessoal? Basicamente o que eu tinha para falar era isso. A gente se vê por aí, se cuida. Obrigado por terem participado da live, foi um prazer, espero que tenham gostado. E no futuro próximo, quem sabe a gente dedique uma próxima live para falar só sobre criatividade. A gente tem muita coisa para falar sobre isso e a gente pode estar desmistificando muita coisa com relação à criatividade, tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Tchau. Até a próxima live Senac em Casa. Conheça o Senac EAD. São mais de 200 opções para você fazer melhor. Acesse www.to.senac.br.